Vamos continuar o meu projeto de ler o alfabeto, mas agora com leituras temáticas de Halloween? Eu topo! Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. No mês de outubro estou fazendo um projeto especial de Halloween aconchegante, que é algo que eu amo fazer, já faço desde o ano passado, praticamente do ano retrasado, mas agora ele está muito mais estruturado, com vários vídeos temáticos, e um dos vídeos que eu separei para fazer esse ano é justamente a continuação do meu projeto de ler o alfabeto, porque eu estou atrasada, mas eu estou quase lá, eu estou quase chegando no fim. Uma das coisas que eu mais gosto nesse projeto de ler o alfabeto é que eu consegui ler livros que talvez eu não pegasse se não fossem as letras que iniciam os títulos deles. E eu acho que eu tive experiências ótimas durante todo o ano, na verdade desde o ano passado é que eu faço esse projeto, porque ele acabou atrasando bastante mesmo, mas agora eu creio que vou conseguir finalizar esse ano. Pensando nisso, eu não poderia deixar de colocar esse projeto dentro do Halloween aconchegante aqui no canal, porque faz sentido que ele esteja aqui. E aí depois desse vídeo só vai ficar faltando mais um pra gente finalizar todas as letras do alfabeto. Pra você que chegou agora a partir desse vídeo, porque pode acontecer, eu vou explicar rapidamente como é que funciona esse projeto que eu criei ano passado. Porém, ele não tem segredos, é justamente ler o alfabeto. O alfabeto tem 26 letras, então pra cada letra eu escolho um livro que tenha um título iniciando por essa letra. E assim eu vou lendo o alfabeto. Só que a pegada desse projeto é que eu faço vídeos temáticos aqui no canal. Então eu acabo juntando vários livros, no caso 4 livros por cada vez, que tenham algum tema específico, algum gênero específico, alguma coisa em comum para que eles estejam nesse grupo. E isso deixa o projeto muito mais difícil, porque eu não posso simplesmente pegar qualquer livro que tenha aquela letra. Eu preciso fazer ele caber num tema, porque eu gosto de dificultar as coisas pra mim mesma, gente. Eu já acabei fazendo vários vídeos durante todo o ano passado e esse ano. Pra recapitular, eu comecei a ler o alfabeto, obviamente nas letras A, B, C e D. As minhas escolhas foram Anna and the French Kiss, ou Ana e o Beijo Francês, Blackout, Clap When You Land e Dear Erin. E eu estou lendo na minha lista porque eu já esqueci metade dos livros que eu li, só pra eu não me confundir, porque eu sou daquelas pessoas que precisa fazer o alfabeto de A a Z pra lembrar a ordem das letras, sabe? Então, enfim. Depois eu acabei lendo livros de suspense que tivessem mais um bloco de letras. Então as minhas escolhas foram Eu Terei Sumido na Escuridão, Fique Comigo, Garotas em Chama e Holly. Esse vídeo foi muito legal de gravar, foi um dos meus favoritos desse projeto de alfabeto. Depois eu li Fantasias, então no caso eu li Immortal Beloved para a letra I, The Jasmine Throne para a letra J, Kiki's Delivery Service para a letra K e Lovely War para a letra L. Eu tive que dar uma roubada nesse bloco de letras claramente, tive que pegar vários livros em inglês pra caber nas letras, mas em português eles fazem sentido também. E o último vídeo que eu soltei aqui do canal sobre esse projeto foi justamente um bloco de letras com o gênero de romance. E eu admito que esse bloco foi o mais fácil de conseguir juntar livros pra fazer, porque nós temos vários e vários livros de romance publicados aqui no Brasil. Até lá fora eu acho que é um dos gêneros mais publicados no mundo, então assim, foi muito fácil achar livros que coubessem nas letras que eu precisava. Então no caso, eu li Melhor do que nos Filmes, Namorado de Aluguel, Oi Sumido e Parte do Seu Mundo. Fora essas letras, eu já tinha lido 2 letras avulsas ano passado, e isso vai ser importante porque assim eu faço 24 letras e aí dá certinho 4 livros por vídeo, porque eu precisava tirar 2 livros, eles não dariam certo na minha matemática. Então ano passado eu li a letra Q, com Queria Morrer, mas no céu não tem tupoqui. E também li a letra U, que é Under the Whispering Door, foi a minha escolha. E essas 2 letras é importante eu falar pra vocês que elas não vão aparecer, porque agora o nosso bloco de letras para esse vídeo é R, S, T e V. E aí depois só faltam mais 4 letras pra eu finalizar esse projeto um pouquinho mais pra frente nesse ano. Agora que tá tudo explicado, vamos para os livros que eu escolhi para ler nessa época do ano de Halloween. Eu gostaria de ter colocado livros físicos, livros mais conhecidos, porém eu tive 2 letras um pouquinho mais complicadas de achar, que foram as letras S e V. Apesar de ter algumas opções pra essas duas, eu já tinha lido a maioria, então assim, eu tentei colocar livros da melhor forma que eu consegui. Mas vamos começar do começo com a letra R. E esse eu já sabia exatamente qual livro que eu queria ler.
só que eu não tinha na minha estante, eu não tinha no meu Kindle, etc. Então eu tive que entrar em contato com a editora e pedir, por favor, para eles participarem desse projeto, me enviando um exemplar desse livro. E eles prontamente me atenderam, estou muito feliz de dizer pra vocês que mais uma vez temos um livro da Darkside com o apoio deles aqui nesse vídeo. Halloween sem Darkside não é Halloween. É a editora que mais representa essa época do ano pra nós brasileiros. Apesar de serem livros que você pode ler em qualquer momento da sua vida, não tem como você fazer um projeto de Halloween sem algum livro da Darkside. Então, a minha escolha pra eles participarem também desse vídeo comigo foi Rebecca. Esse livro é um pouco polêmico, mas ele faz sentido com o tema de Halloween, tá, gente? Vem comigo. Na verdade, apesar dele ser um livro muito lindo, rosa, todo pink, menininha, é um livro que pega um pouco mais pra aquela parte psicológica, tá? Pelo que eu vi na sinopse. E Rebecca era um livro que me chamava atenção porque é um clássico da literatura. Ele foi escrito há muitos anos e desde então ele se mantém relevante. É incrível como eu só vejo pessoas falando bem desse livro. Eu juro, eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. Também traz muita reflexão sobre o movimento feminista. Alguns dizem que ele é feminista, alguns dizem que não. Então eu tô muito curiosa com essa história, quero tirar as minhas próprias conclusões. Mas, gente, fala sério se essa edição da Darkside não está belíssima. Olha esse corte na lateral todo rosa. E essa vai ser a minha escolha. Rebecca era pra estar num outro vídeo aqui desse projeto, que era lendo clássicos de Halloween, porque eu tenho vários livros clássicos de Halloween pra ler aqui comigo. Mas eu não tenho certeza se vai dar tempo de eu fazer esse vídeo, porque eu tenho outras prioridades, outros livros e projetos antes desse. Por isso, quero me garantir lendo Rebecca na letra R desse projeto de alfabeto. E eu acho que faz sentido. Eu espero que ele seja tão bom quanto ele é bonito. E obrigada, Darkside, pelo apoio de vocês nesse vídeo. Foi muito, muito, muito bem-vindo. Para a letra S, eu tinha algumas opções, porque a letra S é muito comum no Halloween, se você for pegar a palavra scary ou spooky, palavras que definem essa época do ano. Então eu tinha algumas opções pra ler, só que eu separei um livro que eu achei sem querer na Amazon. As minhas outras opções, pra vocês terem uma ideia de quais livros eu cogitei colocar aqui, era Sonho e Pesadelo, que é um livro nacional, se eu não me engano, eu tenho ele no meu Kindle. E um outro livro que me chama atenção faz muito tempo, que é Scary Stories for Young Foxes. Eu acho que é isso. É um livrinho juvenil, né, um livro infantil / juvenil, de histórias assustadoras para raposinhas. Tradução livre. E esse livro que eu encontrei sem querer na Amazon é Space Vampire, da Ruby Dixon. Eu tenho um outro livro da Ruby Dixon pra ler aqui na minha estante, é aquele Lua em Touro, se eu não me engano. Também é um livro de romance. A Ruby Dixon é uma autora de romance bem famosa lá fora. Eu já devo ter lido algum outro conto dela, algum outro livro dela em algum momento, mas assim, ela não me é estranha, sabe? É porque geralmente eu esqueço que eu leio, né, gente? Principalmente romance. E eu acabei encontrando esse conto, na verdade, na Amazon, porque é parte de uma série exclusiva para a Amazon. Eles convidaram autoras de romance que são um pouco mais famosas, incluindo a Ali Hazelwood, para escrever histórias desse tema, que eu achei muito legal, aliás, que é o Scared Sexy Collection. Scared é medo, né? Então é com medo, assim. E faz super parte do Halloween. Pra vocês terem ideia, esse é o 4º livro lançado nessa série. E deixa eu ver aqui, que eu não vi quantas páginas ele tem, mas eu creio que seja bem rápido de ler. É um conto de 77 páginas e essa vai ser a minha escolha. Gente, eu não li a sinopse desse livro, eu não sei nada do que fala, eu creio que seja um vampiro no espaço, porque é justamente isso que o título fala, e essa vai ser a minha escolha para a letra S. Vai ser até bom eu ler esse livro agora, esse conto no caso, porque aí eu já vou me acostumar com a ideia de mundo, de história da Ruby Dixon, porque caso algum dia eu pegue outro livro pra ler, pelo menos eu já vou estar mais acostumada com ela. Para a letra T, eu peguei um livro que estava na minha lista de desejos já fazia uns 2 anos. Eu tô tão feliz de ter conseguido comprar, porque ele é um pouquinho mais caro, ele vem de uma editora um pouco menor, só que ele é a coisa mais linda e eu tenho quase certeza de que ele é um pouco dinâmico. Só que eu não consigo ver agora porque eu ainda nem tirei ele do plástico, de tanto que eu tava animada pra preservar ele, pra guardar ele. E eu estou falando de Tem um Fantasma Nesta Casa. Vai dar um pouco de reflexo aí pra vocês. Mas é um livro infantil da editora Salamandra. É uma editora super pequena, pelo que eu vi, e eles publicaram vários outros livros infantis, não desse tema exatamente, mas temas diversos. E eu tô muito feliz porque, pelo que eu entendi, é um livro meio dinâmico, assim. Quando eu for ler, eu mostro pra vocês com detalhes esse livro, mas vocês podem ver que o fantasma tá aqui embaixo, olha.
E é uma casa, tá vendo? Tem até uma menininha, eu acho, aqui em cima, ó. E tem um fantasminha aqui embaixo. Ele é tudo perfeito pra mim. Ele é de Halloween, tem fantasma, só que ao mesmo tempo ele é cozy e muito fofo. Eu vou mostrar com detalhes depois, porque eu tenho que me preparar psicologicamente pra pegar esse livro, porque ele era, assim, um sonho de consumo de Halloween, sabe? Consegui comprar. Aliás, já tô falando tudo isso, mas ele não é tão caro assim não, tá? Ele é acessível. É que só é de uma editora menor, então às vezes ele fica meio indisponível, depois ele volta, mas enfim, espero que seja legal. E quando eu fui procurar livros de Halloween com a letra V, eu obviamente fui procurar livros que tinham vampiros, porque não tem como eu ler um livro da letra V que não seja de vampiro, apesar de eu já ter escolhido Space Vampire pra ler. Só que a maioria dos livros que a primeira palavra é vampiro, eu já tinha lido, ou eles não exatamente se encaixavam no que eu queria pra esse vídeo. Então, pensando nisso, foi uma das letras mais difíceis desse bloco, né, de encontrar livros legais. Eu escolhi ler um livro que eu não sei se vai me agradar, porém, eu lembro de ter visto esse livro na livraria de Orlando quando eu fui viajar no passado, e ele me chamou a atenção por causa da capa. Ele chama Vampires Never Say Die. Eu acho que é um livro um pouco mais sátiro de vampiro, é um romance, pelo que eu entendi, e a nossa protagonista tá nesse meio de Hollywood, então eu não tenho certeza se ela é atriz, então creio eu seja um romance meio sátira de vampiro. Eu não tenho certeza se eu vou gostar, porém essa foi a minha opção porque os outros livros eu já tinha lido ou não se encaixavam muito, porque tinha que ser um livro de vampiro. Esse livro, em específico, eu vou ouvir pela Storytel. Eu acho que ele tem umas 8 horas, mais ou menos. Não é um livro muito grande, mas também não é um livro muito pequeno. Então, eu espero gostar. Mas essas são as minhas escolhas para as letras R, S, T e V. Eu espero que sejam ótimas leituras e eu espero que todas elas estejam nessa vibe de Halloween que eu estou buscando para esse vídeo. Eu vou ler todos os livros na ordem que eu falei pra vocês e vou deixar esse vídeo separado em capítulos caso vocês tenham mais interesse de ver um livro do que o outro. Mas eu espero muito que vocês gostem. Vamos nessa, continuar o meu projeto de Halloween então. Eu realmente não estava programando gravar nada hoje, dá pra ver, né, que eu tô meio fora dos padrões, porém eu acabei de ler o capítulo 6 de Rebecca e eu preciso pegar minha câmera e gravar porque eu acho que eu vou tirar a minha reação mais honesta pra vocês desse capítulo. Mas pra gente entender mais ou menos, né, do que fala esse livro, porque eu estou na página 89, página 90 praticamente, que é o final desse capítulo 6. Então eu já consigo falar pra vocês mais ou menos do que se trata Rebecca. Esse livro é um clássico do horror psicológico, eu acho que eu posso colocar. Ele é da autora Daphne du Maurier, o que me deixa muito feliz porque eu gosto muito de ler clássicos de mulheres. E esse livro vai contar a história dessa garota que trabalha de dama de companhia pra uma mulher um pouco mais importante na sociedade. Ela e essa mulher estão hospedadas em um hotel, passando um período de férias, quando um homem muito elegante também se hospeda nesse hotel. A mulher pra quem essa moça trabalha conhece esse homem e diz pra ela que ele é o Sr. De Winter. Ele é um homem super famoso no sentido de sociedade, ele é um homem rico, um homem importante, tem uma casa muito linda, que vai ser o foco principal da história, creio eu. E ele acabou de perder a esposa, faz um período aí mais ou menos de 1 ano que a esposa dele faleceu, ela morreu afogada. E logo ela começa a conversar com esse homem, no caso a chefe dela, porque essa mulher é super sem noção, mas de alguma forma essa garota também começa a ter uma relação com ele se sente muito interessado nela e ele tem esse clima, essa vibe, essa aura meio misteriosa assim ao redor dele, né? Então ela imediatamente fica interessada nele, no que ele representa, enfim. E eles acabam passando algumas semanas tendo alguns encontros, nada muito picante acontece, eles basicamente conversam, se tornam amigos e a nossa protagonista então se vê apaixonada por ele, só que ela tem 21 anos e ele tem 42, então vocês já imaginam, né? Só que nesse capítulo 6
ela tá prestes a ir embora desse hotel, então ela vai sair da Europa e vai para os Estados Unidos, e ela tá super triste, chorou a noite inteira, porque ela realmente está muito apaixonada por esse homem, até que ela decide tomar uma medida drástica. Ela vai contra todos os padrões ali da sociedade, né, porque ela é uma garota, assim, do nível mais baixo, trabalhador. Ela bate na porta dele, no quarto dele, entra e fala pra ele que ela está indo embora e que ela está muito triste por causa disso. Esse homem, apesar dele ser um homem muito elegante, ele parecer ser um homem muito rico e até um homem legal, assim, no sentido de falar coisas interessantes da gente ler, ele é meio bruto, sabe? E ele imediatamente chama ela pra dentro do quarto e fala que eles têm que tomar café da manhã juntos. Nesse café da manhã, ele pede ela em casamento. E esse é o capítulo 6. Ele pedindo ela em casamento e ela imediatamente aceitando. Só que assim, gente, esse capítulo 6, ele já me falou tudo que eu preciso saber sobre essa história. Eu já ouvi falar de Rebecca antes desse vídeo, né, que eu vou decidir gravar. Tem um filme, uma adaptação recente desse livro. Tem uma adaptação super antiga dele também, se eu não me engano, de 1940. E agora tem uma adaptação recente da Netflix, que não foi muito bem. Mas a história não me é estranha, porque eu sei que essa garota vai se casar com esse homem, ela vai se tornar a nova Senhora de Winter, ela vai se mudar pra essa casa, pra essa mansão, e lá ela vai começar a ser atormentada pela ex-esposa dele, que morreu, e até agora a gente não entende exatamente como ela morreu, porque esse homem não fala nada dele, gente. Ele é um túmulo com relação à vida dele. E essa garota está perdidamente apaixonada por esse homem que é um bruto. E esse capítulo 6, ele é tão engraçado, porque eu vou ler algumas partes pra vocês, eu não vou ler o capítulo inteiro, tá? Mas eu vou ler algumas partes pra vocês, que também vai mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esse livro. Essa conversa repentina sobre casamento me atordoou, me intimidou até. Era como se um rei tivesse feito o pedido, não parecia real. E ele continuou comendo torrada como se nada tivesse acontecido. Nos livros, os homens se ajoelhavam diante das mulheres, sob o luar. Não as pediam em casamento no café da manhã, não daquele jeito. Meu pedido não parece ter sido bem aceito, concluiu ele. Perdão, achei que você me amasse, foi um belo golpe no meu ego. Eu amo, respondi, amo imensamente. Só de pensar que nunca mais o veria, fiquei entristecida e chorei a noite inteira. Ele riu e estendeu a mão pra mim. Que Deus a abençoe. Aí já começou, né? Eu tava assim, gente, eu devia ter me filmado lendo esse capítulo, é porque eu não sabia que ele ia ser assim, né? Porém, eu já tava assim, amando. Depois ele fala o seguinte: então está decidido, não é? Disse ele, continuando a comer a sua torrada com geleia. E a gente continua. E até esse momento eu tava achando esse homem, assim, super o Sr. Darcy da vida, só que mais sombrio. E ela tava achando uma menina completamente ignorante, uma menina completamente inocente das ideias, né? Só que aí, seguindo o texto, tem um momento que ela fala o seguinte, ela começa a pensar as seguintes coisas. Ele queria me mostrar Manderley, que é a casa onde ele vive. Minha mente perdeu o prumo nesse momento, e uma imagem atrás da outra surgiu. Tudo isso enquanto ele comia uma tangerina. Nós conversaríamos com um grupo e ele diria: acho que vocês ainda não conhecem a minha esposa, Senhora de Winter. Eu seria a Senhora de Winter. Vi a minha assinatura em cheques aos entregadores e nos convites para jantar. Eles falariam sobre mim. Sussurros espalhados pela multidão, e eu me viraria, fingindo não ter ouvido. Senhora de Winter. Eu seria a Senhora de Winter. Vi a mesa polida na sala de jantar e as velas compridas. Maxine sentado na ponta. Um grupo de 24 pessoas, eu com uma flor no cabelo. Todos me olhando e erguendo a taça e dizendo em coro: bebamos a saúde da noiva. E Maxine falando depois: nunca vi tão linda. Aposentos amplos e arejados, cheio de flores. Meu quarto com a lareira acesa no inverno. Alguém batendo à porta. E a mulher entra sorrindo. É a irmã de Maxine que diz: é maravilhoso como você o faz feliz. Todos estão satisfeitos. Você é um sucesso. Senhora de Winter. Eu seria a Senhora de Winter. Aí eu já comecei a ter uma dupla ideia do que representa essa moça na história. O assunto continua, ele vai então contar pra mulher que emprega ela que na verdade eles vão se casar. E aí eles têm toda essa conversa, apaixonados. Ele ainda não tinha dito nada sobre estar apaixonado. Não tivera tempo, tudo fora tão corrido à mesa do café, geleia, café, tangerina, não houve tempo. Não, ele não disse nada sobre estar apaixonado, só que nos casaríamos, de forma rápida e decidida, tudo muito espontâneo. Um pedido espontâneo era bem melhor, mais genuíno, diferente das outras pessoas, diferente dos jovens que deviam falar bobagens sem sentir metade do que diziam. Diferente dele na primeira vez ao pedir Rebecca. Não devo pensar nisso, devo esquecer, é um pensamento proibido. E aí ela passa a ser
essa mulher com esse tipo de pensamento, no sentido de uma garota imatura que está sim apaixonada por um homem mais velho, só que a gente já enxerga aqui que essa garota não é inocente e ela estava me enganando até esse momento. E aí no final, gente, quando ele sai da sala, ele diz pra ela que teve essa conversa com a mulher que a empregava, ele sai do quarto sem falar nada, só eles acordaram ali que vão casar. E aí ela vai pra conversar com essa mulher, porque ela precisa se despedir dela, né? Enfim, elas não têm uma relação muito boa. Só que essa mulher fala pra ela que acha que ela tá fazendo uma coisa assim muito precipitada e que ela vai se arrepender dessa decisão. Mesmo ele sendo um homem rico, muito charmoso, etc., ele tem um gênio muito difícil e ela acha que vai se arrepender. E no final, a mulher que emprega ela fala o seguinte: você sabe porque ele está se casando com você, não sabe? Não achou que ele estivesse apaixonado, achou? Aquela casa vazia lhe deu nos nervos de tal maneira que ele quase enlouqueceu. Ele admitiu isso antes de você entrar. Ele não consegue continuar morando lá sozinho. E aí acaba o capítulo e nós passamos para Manderley, que é a casa onde ele morava com a falecida esposa. Eu sinto que esse livro vai ser um livro com muito potencial de me agradar. Eu, de vez em quando, leio clássicos, né? Não me é estranho. Apesar de eu ler muitos livros contemporâneos, de ser a minha preferência, também gosto de ler livros clássicos. Mas eu sempre fico mais pros romances, né? E pros livros clássicos mesmo, simplesmente porque eles são considerados assim. Rebecca, eu sinto que vai ser uma bela surpresa. Eu estou muito intrigada com a história. Mais do que isso, estou intrigada com essas personagens. E eu não vejo a hora de estarmos em Manderley, todos nós, pra que eu veja exatamente o que vai acontecer com essa ex-mulher, porque até agora nós não tivemos nenhum pingo de informação sobre o falecimento dela. Ela morreu afogada, aliás, quando você abre o livro, já dá pra ver, eu mostrei aí pra vocês, dá pra ver que a ex-esposa dele tá aqui. Enfim, gente, eu tô curiosíssima. E eu acho que esse capítulo 6 foi uma ótima pedida pra gente compartilhar nesse vídeo, porque vocês também vão entender essa história a partir de agora. Se eu falar pra vocês que eu não tenho só essa blusa, vocês acreditam? Parece que eu só coloco essa blusa pra gravar e eu só percebo isso depois que eu coloco. Não me é estranho, sabe? Eu acho que eu já devo ter editado uns 2, 3 takes de vídeos em que eu estou com ela, mas é porque ela é temática de Halloween, gente, é por isso. Mais uma vez, eu não pretendia gravar pra vocês, porque eu já fiz a minha introdução aqui sobre o livro Rebecca, né, compartilhei aquelas coisas do capítulo 6, e eu estava pretendendo agora apenas voltar na minha opinião final, só que eu acabei de ler 2 capítulos que me deixaram tão completamente fascinada por essa história que mais uma vez estou aqui para comentar com vocês sobre Rebecca, que é um livro que está crescendo muito no meu conceito, muito mesmo. Então, os 2 capítulos que eu li são capítulos seguidos, são os capítulos 18 e 19. Esses 2 capítulos me provaram mais uma vez que Rebecca é um livro muito doido, mas no bom sentido. Esse livro está se mostrando diferente do que eu imaginava que ele seria. Eu tinha essa ideia inicial que me fez escolher esse livro para ler nessa época do ano. E ele está se mostrando muito diferente do que eu estava imaginando. Rebecca está se tornando um livro não tão halloweenesco assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa muito boa porque eu estou ficando completamente fascinada por essa história. Espero falar mais coisas para vocês quando eu finalizar essa leitura, porque ainda faltam um pouco mais de 100 páginas para eu terminar. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas passagens do capítulo 18. Eu não vou compartilhar nada do capítulo 19 porque ele é assim, power, mega, reviravolta. É uma coisa que eu já tava esperando e ao mesmo tempo eu não achei que a autora fosse fazer, sabe? E tudo isso acontece no capítulo 19. Aliás, não vejo a hora de ler o capítulo 20 pra saber o que aconteceu. Mas no capítulo 18, a gente de novo acompanha essa nossa protagonista e agora ela tá sendo um pouco mais realista com relação à situação dela. Ela está sendo mais realista com relação ao relacionamento e ao modo de vida que ela está levando, porque no começo do livro, por exemplo, lá no capítulo 6, quando eu compartilhei todas aquelas coisas que me mostravam que ela não era tão ingênua assim, na verdade eu acho que ela era ingênua sim. Tudo aquilo foi um tipo de ingenuidade estranha
que ela achava que ia assumir esse papel de Senhora de Winter, ia viver esse conto de fadas, sendo que é uma coisa completamente diferente da realidade. E no capítulo 18 ela começa a entender isso. E aqui ela fala sobre justamente o relacionamento dela com o Maxim. Então é só um parágrafo logo no começo do capítulo que eu queria compartilhar com vocês. Enquanto tomava o chá, pensei com uma fatigante e amarga sensação de desespero que me contentaria a viver em um canto de Manderley e Maxim em outro, desde que o mundo lá fora nunca soubesse. Se ele não tivesse mais carinho por mim, nunca mais me beijasse, não falasse mais comigo, exceto por pura necessidade, acredito que suportaria se tivesse certeza que ninguém saberia disso além de nós dois. Se pudéssemos subornar os criados para que não contassem, se pudéssemos desempenhar o nosso papel na frente dos parentes, na frente de Beatriz, e depois, quando estivéssemos sozinhos, nos sentássemos separados em quartos diferentes, levando vidas separadas, eu bem que suportaria. Esse capítulo me mostra, de novo, por que é que esse livro é tão incrível de ler, porque, mais uma vez, gente, é a mesma coisa do capítulo 6. A protagonista se mostra extremamente ingênua, ao mesmo tempo em que ela não é, e ela faz maquinações por trás dos seus pensamentos que aparentemente são pensamentos ingênuos. No capítulo 6, ela tá vivendo esse conto de fadas, essa coisa imaginária que ela criou na cabeça dela, ao mesmo tempo em que ela tem essa, como que eu posso dizer? Essa arrogância de falar, eu vou ser a Senhora de Winter. E de novo no capítulo 18, ela tem essa arrogância de eu suportaria viver desse modo sem que ninguém soubesse, sabe? Eu suportaria ter o mínimo do amor do meu marido apenas se ninguém soubesse da nossa situação. E ela chama isso de orgulho próprio, só que é uma situação tão estranha. Ela é ingênua ao ponto de achar que vivia no paraíso do relacionamento e agora ela está enxergando que o casamento dela não é bem assim. Só que ao mesmo tempo ela se importa muito com o que as pessoas pensam, muito. Em todos os capítulos ela se questiona sobre o que é que os funcionários dessa casa estão pensando sobre ela, o que é que eles vão falar um com o outro, o que é que as pessoas da cidade vão pensar sobre ela, sobre o relacionamento dela com o marido. Então é um tipo muito estranho de ingenuidade que eu não consigo explicar pra vocês. E isso está me deixando completamente fascinada e obcecada por esse livro, porque assim, tem outras coisas aqui que eu não quero comentar agora, principalmente sobre o capítulo 19 e creio eu sobre o capítulo 20, que eu quero guardar pra falar na minha opinião final. Na minha opinião final, eu quero abordar mais a questão da Rebecca. Mas, gente, esse livro é muito fascinante. Eu acho que é a palavra ideal que eu consigo me expressar pra vocês. É uma história tão simples. É literalmente a rotina dessa protagonista com o seu novo marido Maxim. Eles vivem em Manderley, que é uma mansão maravilhosa. Tantas coisas acontecem ao mesmo tempo que nada acontece. E esse livro com certeza é baseado não em plot, mas em desenvolvimento de personagem. E eu estou muito, muito feliz de ter pego esse livro. Estou adorando a história. E agora eu sigo para a reta final, porque eu estou no capítulo 20, falta apenas isso aqui pra eu ler. Dá um pouco mais de 100 páginas, como eu falei pra vocês, mas assim, eu quero saber o que vai acontecer. E ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo certos sentimentos que eu não achei que eu fosse desenvolver com esse livro. Dependendo do que a autora escolheu para compor esse final, eu posso ficar muito satisfeita ou eu posso ficar muito decepcionada, com base no que ela já me fez sentir com relação a essa história. É um mistério, vou continuar minha leitura e no final eu só posso esperar amar esse livro tanto quanto eu já estou gostando agora. Eu estou completamente fascinada por Rebecca. Foi uma leitura tão maravilhosa que eu preciso separar em pontos a minha opinião final pra vocês, porque eu queria discutir muitas coisas com vocês. Eu queria fazer um vídeo especial pra esse livro discutindo spoilers. Parece que tem tantas camadas, eu sinto que é um livro que tem tantas camadas que cada vez que você pega pra discutir alguma coisa, você descobre alguma coisa nova, sabe? Mas vamos por pontos com calma, sem spoiler, falar um pouco mais sobre
Rebeca, no caso, né? Eu vou só abaixar um pouquinho vocês, que aí eu fico mais confortável aqui. Como eu falei, eu sinto que Rebeca é um livro com muitas camadas e ele é um livro complexo, mas não é difícil de ler, não é difícil de entender. Ele é complexo no sentido de que cada vez que você ler essa história, cada vez que você conversar com alguém sobre essa história, eu sinto que a gente vai comentar sobre um ponto diferente, porque são muitas nuances, são muitos personagens diferentes, cada um com as suas características, cada um com as suas críticas, e eu achei esse livro sensacional. O primeiro ponto que eu separei pra comentar com vocês é que nesses dois últimos takes que eu fiz, tanto do capítulo 6 quanto do capítulo 18, eu não sei se vocês repararam que eu nunca falei o nome da protagonista. Isso porque ela não tem nome. Logo na primeira página, a gente conhece a nossa protagonista. Esse livro está escrito em primeira pessoa, então ela fala eu fui, eu vi, eu conheci. Só que em nenhum momento a gente sabe o nome dela, o nome verdadeiro dela. A gente só começa a chamar a nossa protagonista, ela só tem um nome, a partir do momento que ela se torna a Senhora de Winter. Isso pra mim é de uma profundidade tamanha, porque a nossa protagonista, logo no início a gente também entende que ela é de uma classe mais baixa dessa sociedade, então ela é uma menina trabalhadora, ela não vem de uma família rica nem nada do tipo, ela é simplesmente uma dama de companhia. E ela é invisível até o momento em que ela se torna a Senhora de Winter. Eu creio que já existe uma crítica enorme aqui na questão da sociedade, o fato de que as pessoas são invisíveis até o momento em que elas têm um sobrenome rico, um sobrenome famoso, e aí elas passam a ser alguém. Então a nossa protagonista é uma garota sem nome, completamente invisível, completamente tímida e ignorante no sentido de conhecimento, tá? Completamente inocente, completamente esquecida pela sociedade, até o momento em que ela se casa com o Sr. de Winter. E aí ela passa a ser chamada de Senhora de Winter, ela passa a ter alguma importância nessa sociedade. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante dessa história, é justamente a questão da Rebeca, porque também nas minhas duas últimas opiniões aqui, eu não falei sobre a Rebeca, que é a mulher que dá nome a esse livro. Já tô resgatando, né, o que eu falei. Esse livro é bem diferente do que eu imaginava que ele seria. Quando eu escolhi ler Rebeca, apesar de já ter ouvido falar desse livro em outras redes, enfim, ver outras pessoas falando sobre ele como um clássico, as pessoas sempre falavam que essa garota era assombrada pela Rebeca. E eu sempre levei isso muito literalmente, né? Tanto que eu escolhi ler esse livro no Halloween. Eu literalmente achei que a Rebeca ia assombrar essa garota. Mas eu estava errada, gente, porque o negócio é mais suave, ele é mais profundo, ele é mais conceitual. A Rebeca assombra a nossa protagonista com a vida que ela tinha, com a lembrança que ela deixou nas pessoas que estão ali. Então é como se a Rebeca tivesse morrido afogada naquele acidente horrível, só que é como se ela nunca tivesse saído dessa casa. Quando a nossa protagonista entra nessa casa como Senhora de Winter, a segunda, ela enfrenta muita resistência de todo mundo ali. Todos os funcionários daquela casa têm muita resistência em acatar as decisões dela. Isso porque ela também não sabe se portar como uma Senhora de Winter. Por exemplo, pra vocês, quando ela vai fazer uma decisão muito comum, sabe? No sentido de, eu gostaria que o chá fosse servido nesta sala. Os funcionários falavam, não, mas a Senhora de Winter gostava que o chá fosse servido na outra sala. E a todo momento ela enfrenta esse tipo de resistência. Então é um tipo de assombração, de memória, de ser tão marcante na vida das pessoas que as pessoas não conseguem te esquecer. E isso não só com os funcionários da casa, mas também com o marido dela, né, no caso o ex-marido da Rebeca, que agora é o marido atual da nossa protagonista, as pessoas da cidade, as pessoas que conheciam Rebeca porque ela era a Senhora de Winter e dava festas maravilhosas. O marido fala que a casa só se tornou esta casa que nós conhecemos porque a Rebeca mudou muitas coisas. Então é um tipo de assombração diferente, sabe? De você ser tão marcante na vida das pessoas que as pessoas nunca conseguem te esquecer e elas acabam meio que pressionando a nova protagonista com todas as decisões que a Rebeca tomava. Procurando um pouco mais sobre esse livro, né, eu acabei vendo algumas resenhas porque eu queria muito conversar com alguém sobre esse livro. Muitas pessoas falavam que a Rebeca também é um tipo de crítica porque ela quebra muitos padrões da época. A autora nasceu em 1907, se eu não me engano, e ela publicou Rebeca em 1938. E nesse momento, as mulheres eram muito criticadas se elas saíssem dos padrões que a sociedade tinha colocado pra elas. E Rebeca quebra muito desses padrões, porque ela era uma mulher que conhecidamente lutava muito contra os padrões. E também a sexualidade dela é muito explorada nesse livro, mas eu não vou falar mais nada sobre esse assunto porque eu não posso. Então, a Rebeca quebra muito esses padrões. E esse é um dos motivos também
pra tudo ter acontecido. Também vou deixar no ar, porque vocês precisam ler esse livro. O terceiro ponto é a relação da nossa protagonista com o marido dela, no caso o Sr. De Winter, Maxim. Eu falei sobre isso no capítulo 18, quando ela começa a entender que o relacionamento dela não é um conto de fadas. E ao mesmo tempo, gente, aquele capítulo 18 não fez diferença nenhuma na vida dessa garota. Ela faz cada coisa por esse homem. E a relação deles é muito estranha pra mim, porque até agora eu não sei se ele ama ela de verdade, ou se ele apenas usou da vulnerabilidade dela pra conseguir algumas coisas ali no final da história. E isso entra no quarto ponto que eu queria comentar com vocês, porque quando você lê a sinopse, quando você começa a discutir um pouquinho desse livro, você imediatamente entende que a Rebecca é pra ser a vilã desse livro. É ela quem está assombrando a nova garota, que é um anjo. Apesar desse padrão ter sido colocado pra nós, da Rebecca ser a vilã desse livro, é muito interessante como em nenhum momento eu achei que a Rebecca fosse a vilã desse livro. Em nenhum momento eu deixei de sentir empatia por ela. E ao mesmo tempo, eu não sei se essa empatia que eu sinto pela Rebecca, se foi manipulação dela. Isso também é questionado na história, o fato de que a Rebecca manipulava muitas pessoas com a beleza dela, com a personalidade dela. E eu fico pensando, será que eu também fui manipulada pela Rebecca e é por isso que eu gosto dela? Então, percebem quantas e quantas camadas existem nesse livro? Ele é simplesmente fantástico, recomendo muitíssimo pra vocês. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Ele é considerado um romance gótico que eu amo. Até o último capítulo eu estava com a incerteza de gostar ou não desse livro, porque assim, até esse momento eu tinha amado. Só que o último capítulo tava me fazendo pensar que eu ia sair dessa história insatisfeita. E tudo deu certo no final, gente. Saí do livro satisfeitíssima. Eu adorei essa história. Mas agora a gente tem que conversar sobre um outro ponto que é muito polêmico. E se eu não conversar, eu vou me sentir mal depois, porque a gente precisa ser justo. Como eu falei, Rebecca foi publicada em 1938. E até eu pegar esse livro e ler esse livro e procurar sobre ele, eu não sabia que existia uma grande polêmica com esse livro. Acontece que existe um livro brasileiro chamado A Sucessora, da Caroline Nabuco. Esse livro foi publicado em 1934, aqui no Brasil. E ele conta a história de uma garota que se casa com um homem muito rico, se muda pra casa dele, que é uma casa enorme, e ela é assombrada pela ex-mulher dele que faleceu. Esse livro foi publicado em 1934, enquanto que Rebecca foi publicada em 1938. E na época surgiram grandes críticas a Rebecca falando que era um plágio de A Sucessora. A autora de A Sucessora também achou isso esquisitíssimo e ela tinha feito uma tradução do livro dela para o inglês a fim de publicar esse livro lá fora. Quando ela perguntou pro agente, isso é tudo que eu vi na internet, tá, gente? Quando ela perguntou pro agente dela se ele tinha mandado um exemplar dessa tradução para Londres, ele acabou admitindo que sim, depois de um tempo. Então, esse livro foi para o exterior, ele foi para Londres. E logo depois, Rebecca foi publicado. E é muito parecido. Várias críticas de plágio surgiram. Também acredito que ele possa ter sido plagiado, porque eu tenho que ser justa com essa autora brasileira que lançou uma história que me parece ser muito semelhante e lançou antes. Então, muitas pessoas também falaram que poderia ter sido uma coincidência duas autoras lançarem histórias tão semelhantes por conta das influências, né, que trouxeram para os seus próprios livros. Então, no caso, Jane Eyre é uma grande influência, o fato de ser uma garota ingênua, também casando com um homem rico misterioso, então a aura é bem parecida. O Morro dos Ventos Vivantes, outras histórias das irmãs Brontë, Jane Austen, então são coisas que a gente vê nesses livros. Apesar de não ser o foco, a gente acaba vendo também um certo resgate ali de alguns pontos, sabe? Só que eu acho muito difícil, gente, dois livros serem tão parecidos e ter sido uma coincidência, no caso. Então, pra ser justa, estou falando pra vocês que existe uma versão brasileira de Rebecca chamada A Sucessora. Eu quero muito ler esse livro, porque se eu fiquei fascinada com Rebecca, eu acho que eu vou ficar fascinada com A Sucessora. Essa é a minha opinião de Rebecca, eu estou completamente apaixonada por esse livro. Ele é um romance gótico, onde nada acontece e ao mesmo tempo muita coisa acontece. Ele tem muitas camadas. Eu gostaria de conversar mais com vocês, talvez eu estude um pouco mais a história de Rebecca, leia A Sucessora e faça um vídeo comparando os dois, que eu acho que é muito legal também. E é isso, assim, eu sinto que é um livro que eu vou revisitar daqui a alguns anos, eu não vou esquecer dele, e eu com certeza vou querer reler esse livro em algum momento, e vou estudar sobre ele. Eu tenho essa ânsia de entender mais da história, de entender as nuances dessa história, sabe? Pra vocês entenderem, né, gente, porque é que eu fiz 3 takes, 3 momentos falando sobre esse livro. Ele é muito, muito bom mesmo. A minha próxima leitura, então, seria com a letra T.
E a minha escolha, como eu falei no começo do vídeo, seria Tem um Fantasma Nessa Casa. Seria não, ela ainda é Tem um Fantasma Nessa Casa. Só que eu já li esse livro e eu quero comentar sobre ele com vocês, mas primeiro eu vou puxar alguns takes aí que eu fiz da história pra vocês entenderem como é que funciona a dinâmica desse livro. Então, bora pros takes. Não é uma das coisas mais fofas que vocês já viram? Quando eu procurei esse livro e eu vi esse livro aqui, também tinha visto que ele era meio dinâmico, até comentei isso com vocês no começo desse vídeo aqui. Imaginava que ele seria desse jeito, que ele teria uma folha transparente, e realmente, gente, só que assim, eu não sabia que ia ter em todas as páginas do livro, porque Tem um Fantasma Nessa Casa vai contar a história dessa garotinha que entra nessa casa que é supostamente assombrada por fantasmas. Só que nesse livro, ela pede a nossa ajuda pra encontrar esses fantasmas, porque ela simplesmente não consegue encontrar nenhum. Então, quando a gente começa aqui a história, a gente encontra essa garotinha e ela fala: "Oi, pode entrar". Depois ela fala: "Bem-vindos, faz tempo que eu não recebo uma visita". E aqui, na primeira página, já tem essa folha como se fosse um papel manteiga, onde a gente já consegue ver o fantasminha. E o mais legal é que em todo o livro, ela tenta encontrar os fantasmas e eles simplesmente não aparecem pra ela, eles só aparecem pra gente. E eles são muito brincalhões, porque ela fica procurando e eles ficam se escondendo dela ao mesmo tempo em que a gente pode ver. É um livro super, super rápido, ele tem 40 páginas, mas ele é lindo e estou muito feliz de ter colocado esse livro na minha coleção. Eu adoro livros infantis, gente, vocês sabem. E não só isso, eu adoro livros ilustrados. Eu amei, tô muito feliz de ter colocado ele aqui. Não vou entrar em muitos detalhes, porque como eu falei, são 40 páginas e não tem história, não é um livro que tem uma história, mas é um livro que é lindo, é um livro que tem uma presença muito grande. E com ele a gente cumpre também o meu desafio de ler um livro com a letra T, que me ajuda muito, né? Porque eu tenho tantos livros pra ler que ler esse livro aqui rapidinho com a letra T já tirou essa letra da minha lista. Mas assim, eu tô completamente apaixonada por esse livro, ele é muito engraçadinho. Eu até procurei outros livros do Oliver Jeffers, que é o autor, pra ver se ele tinha escrito algum outro livro com essa temática de Halloween. E pelo que eu vi, é só esse aqui mesmo. Também dei uma olhada na editora Salamandra pra ver se eles tinham algum outro livro com esse tema. E pelo que eu vi também, é só esse. Eles têm vários e vários livros infantis, muito fofos, aliás, mas nessa temática aqui que eu tô buscando, eu acho que só esse mesmo. A coisa mais fofa do mundo, gente, sério. Depois de ler Rebeca e Tem um Fantasma Nesta Casa, então agora nós vamos para a letra S. E eu vou ler Space Vampire, tô muito animada porque eu vi que eu já li um livro da Ruby Dixon, gente, mas eu vou comentar isso quando eu for comentar sobre esse livro aqui, porque assim, deixa abaixo, sabe? Não me era estranho o nome da autora e quando eu fui procurar pra ver se eu tinha lido alguma coisa, eu já li um livro dela. Enfim, vou pegar o livro agora, ele tá no Kindle Unlimited, vou aproveitar que eu tenho mais alguns meses aí de assinatura e seguimos para a letra S desse projeto. Eu nunca achei que eu fosse enfrentar esse tipo de problema, gente, porque eu fui guardar esse livro na minha estante e ele não cabe. Ele simplesmente não cabe em nenhum nicho. Ele é simplesmente gigante. E agora, o que eu faço com esse livro? Se ele não cabe aqui, vou ter que achar um jeito desse livro caber.
Eu realmente não posso culpar ninguém além de mim mesma por escolher ler um livro de um vampiro no espaço. A culpa foi minha. Fui eu que escolhi. Eu que escolhi ler um livro de um vampiro alienígena. Que livro ruim. Que livro ruim, gente. Estou surpresa e estou apreensiva, mas vamos conversar sobre Space Vampire. Space Vampire, da Ruby Dixon, como eu falei, faz parte de uma coletânea de histórias curtas feitas para a plataforma da Amazon com autoras de romance já conhecidas. E eu citei até um outro exemplo, que foi Ali Hazelwood. E eu escolhi o da Ruby Dixon porque o título começava com S, né? Então Space Vampire dava certo com a letra S deste projeto de alfabeto. Também comentei com vocês que eu já tinha lido outro livro da Ruby Dixon. E agora eu posso falar sobre isso pra vocês porque faz sentido que eles estejam de alguma forma relacionados. Porque a Ruby Dixon é uma autora muito conhecida lá fora. E ela também é autora de uma série de livros gigantesca, que é o Ice Planet Barbarians. É uma série de romance onde os protagonistas são alienígenas. Assim, existem protagonistas humanas também. Pelo que eu lembro dessa história, porque eu acho que eu li só o primeiro livro dessa série, nós temos uma comunidade alienígena, de homens alienígenas. Eles resgatam mulheres humanas que foram sequestradas da Terra, é alguma coisa assim. E eles acabam escolhendo as suas parceiras humanas pra ter uma vida nesse planeta alienígena. E eles são azuis, tem até uma capa nova, que é a que vocês estão vendo aqui, ela foi reformulada, realmente pra fazer essa série ser um pouco mais relevante de novo, porque faz tempo que ela existe. E eu lembro de ler esse primeiro livro, eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro que era um negócio assim muito louco mesmo. Percebi que era da Ruby Dixon depois que eu fui procurar, porque eu achava que o nome dela não me era estranho. Space Vampire, na verdade, é um livro meio relacionado com esse mundo que a Ruby já criou, porque em Space Vampire nós temos uma protagonista humana, a Dana, que foi sequestrada da Terra e hoje ela vive numa estação espacial. E ela é considerada como se fosse um bichinho de estimação pro alienígena que é dono dela. E essa estação espacial onde ela mora é uma estação de pesquisa, onde os alienígenas que ali vivem são cientistas pesquisadores e eles são responsáveis por mudar geneticamente criaturas e criar guerreiros para que eles, sei lá, entrem em competições de luta e, enfim, eles são encomendados por pessoas ricas pra que elas façam, sei lá, o que elas fazem com eles. Só que um dia, uma dessas criaturas acaba saindo da contenção, então todos os alienígenas acabam fugindo dessa estação espacial e deixam a Dana pra trás, porque ela é como se fosse o bichinho de estimação de um deles, então ela não tem importância. E a Dana acaba se deparando com uma criatura alienígena, que também é um vampiro. E ele é um vampiro de pele azul, ele tem olhos vermelhos e outras características que se eu falar pra vocês, vocês nem vão acreditar. E foi minha culpa eu escolher um livro desse, porque, gente, um vampiro espacial, que é a tradução literal desse conto, já não tinha cara de que ia ser muito bom, sabe? Só que, gente, eu não... Eu tô sem palavras pra esse livro, porque entendam uma coisa, eu como consumidora de livros de romance há muitos anos, não sou de forma alguma exigente com os meus livros. Eu sim tenho um nível mais alto quando eu leio livros de Mariana Zapata, por exemplo, ou Ali Hazelwood, que eu amo. Então eu sei que é um nível um pouquinho mais alto ali de romance, de conexão emocional, etc. Mas eu também estou totalmente aberta a livros duvidáveis de romance. E eu tenho até alguns livros duvidáveis na minha lista que fizeram eu me divertir horrores, assim. Então eu não sou tão exigente assim pra livros de romance. Só que esse foi muito ruim. Eu até achei interessante a ambientação dele, sabe? Interessante essa ideia de ter um vampiro alienígena espacial. Eu acho que a Ruby tem criatividade. Só que a execução desse livro foi muito ruim, gente, porque esse livro se passa em uma semana. E em uma semana, esses dois já estão completamente apaixonados. Aliás, esse livro tem 77 páginas. Na página 30, nós já temos um hotzão ali pesado e eu fiquei muito surpresa. Vou admitir pra vocês que eu ainda tenho vontade de reler o Ice Planet Barbarians, porque esse livro é muito polêmico e esse livro desperta, assim, uma coisa diferente nas pessoas, porque realmente são homens alienígenas, sabe? Assim, não tem como ficar pior. Só que eu não sou muito acostumada com esse monster romance, que eu acho meio bizarro às vezes. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência ruim com Space Vampire. Não recomendo esse livro pra vocês. Talvez eu até leia os outros contos dessa série, dessa coletânea, porque realmente eles me parecem ser super interessantes. Pelo que eu lembro, nós temos temas como anjos, lobisomens, enfim. Então é bem essa coisa de Halloween, de romance halloweenesco, assim, sabe? Mas esse aqui não funcionou. E eu estou apreensiva, gente, porque realmente
eu tenho um livro da Ruby Dixon pra ler aqui em casa, que me chama atenção, mas eu agora percebi que ele também é um monster romance, que eu acho que é a especialidade da autora. Quando eu fui finalizar esse conto, e eu fui lá pras últimas páginas do Kindle, né, porque eu tava lendo em e-book, essa mulher, ela já deve ter publicado uns 50 livros, gente, e eu nem tô brincando. Apareceu assim, aquela parte, leia mais livros da autora, ou conheça as outras histórias da autora. Gente, era página atrás de página, atrás de página de livros que essa mulher lançou. A Planet Barbarians, que é a série mais famosa dela, eu acho, deve ter uns 20 livros, assim, é muita coisa. E isso mostra pra vocês a qualidade de escrita da Ruby Dixon, porque eu acho que ela prefere lançar quantidade do que qualidade. Não recomendo Space Vampire pra vocês, acho que tem outras histórias que podem ser melhores, mas eu já tive um gostinho do vídeo que eu vou fazer a seguir, que vai ser o de romances de Halloween. Então eu espero que os outros livros sejam melhores do que esse, que a minha experiência seja melhor do que essa. Eu tirei um tempinho pra reorganizar as minhas ideias, porque depois que eu li Space Vampire, eu meio que perdi toda a felicidade de ler o próximo livro desse vlog, que seria Vampires Never Say Die, que foi a minha escolha lá no início do vídeo. Então eu recapitulei tudo aquilo que eu estou sentindo e decidi por uma nova leitura, mas eu queria só atualizar algumas coisas com relação ao final desse vídeo. A primeira coisa que eu queria mostrar foi um presente que eu ganhei da Sabrina, que é uma membra aqui do canal. Ela me deu esse livrinho de colorido Fluffy Times, Doces ou Fofuras. É um livro de colorir de Halloween, com a temática de Halloween, e eu tô surpresa com a quantidade de desenho que tem aqui. Olha isso, gente, quantos desenhos tem, quantas opções. Eu tô apaixonada por esse livro, eu já tava de olho nele desde que eu pensei nesse projeto de Halloween. Eu gostaria de ter mais tempo de ouvir livros pra eu conseguir ouvir e colorir ao mesmo tempo. Eu até utilizaria esse livro, né, que eu ia ouvir pela Storytel pra dar início à minha era de colorir livros de Halloween. Porém, gente, como eu falei, eu realmente não estou afim de ler esse livro, então eu vou ter que mudar um pouco as coisas agora no final. Uma das regras que eu mesma tinha criado pro meu projeto de alfabeto é que eu não poderia tirar o artigo da frente do título pra ele funcionar em alguma letra. Só que como fui eu mesma que criei essa regra, eu decidi então quebrar esta regra, não é mesmo? Escolhi a nossa próxima leitura com a letra V, que vai ser A Volta do Parafuso. Esse é o número 16 da minha coleção da Nanofágica, que tá aqui atrás de mim. E faz um tempo já que eu tenho vontade de ler esse livro, porque pra mim ele também é um clássico do Halloween, assim como eu achei que Rebecca fosse. Apesar de não ser tão Halloween, ainda é um clássico gótico, né? Só que esse daqui realmente é um clássico de Halloween, porque pelo que eu entendi, nós temos uma babá que cuida de duas crianças super esquisitas e tem uma assombração nessa casa. Gente, não sei o que vou achar aqui dentro. Não é um livro tão curto assim, ele tem 202 páginas nessa edição aqui da Nanofágica. Ainda bem que a diagramação não é tão ruim, apesar dele ser pequenininho, dá pra ler confortavelmente. E eu acho que esse é o meu momento, sabe? Apesar de eu ter que tirar o A daqui da frente, né, pra ele funcionar na letra V, eu sinto que esse é o meu momento de ler, porque eu gostaria muito de fazer o vídeo, como eu falei, de clássicos de Halloween, só que eu já estou indo pra segunda semana de outubro e eu acho que não vai dar tempo, porque eu tenho outras leituras que são prioridades neste momento. Então esse aqui vai ser a minha segunda chance de ler um livro clássico de Halloween e compartilhar minha opinião com vocês. Eu até espero ter tempo de ver alguma adaptação. E aí eu já volto pro assunto de Rebecca, porque Rebecca tem duas adaptações que me chamam a atenção. E eu gostaria de ter assistido uma adaptação, não a adaptação recente, agora sim, que saiu, porque realmente eu acho que não foi muito bem, mas a adaptação antiga de Rebecca, lá de 1940, é do Alfred Hitchcock, se eu não me engano, que é um mega diretor, né? Então eu creio que possa ser legal de assistir, ela é em preto e branco, assim, super legal. Eu vi que tem no YouTube, né, então talvez eu dê uma chance pra assistir essa adaptação. E também queria assistir a adaptação de A Volta do Parafuso, porque deve ter alguma adaptação desse livro, gente. Faz muitos anos já que ele existe, em algum momento alguém deve ter feito uma adaptação dele. Talvez até a Netflix tenha feito alguma adaptação desse livro recentemente, eu não sei, eu vou ver se eu tenho tempo de assistir essas adaptações. E aí depois, no final aqui, eu volto pra recapitular tudo o que aconteceu e finalizar o nosso vlog de alfabeto. Mas é isso. Então, A Volta do Parafuso vai ser a minha próxima leitura.
A Volta do Parafuso está repreendido no nome de Jesus, gente. Esse livro tem uma coisa estranha com ele. Eu não esperava, mas realmente li algumas resenhas e todo mundo sentiu a mesma coisa. A Volta do Parafuso é um clássico, tanto que muitas outras histórias foram inspiradas nesta. Nós temos várias adaptações, inclusive essa adaptação que eu comecei a assistir, não terminei ainda, mas é porque eu também não tenho certeza se eu vou assistir. Tudo depende, gente, de como isso vai ser abordado, mas A Volta do Parafuso vai contar a história dessa governanta que acaba conseguindo um trabalho através de um homem que é tio de 2 crianças. Essas crianças estão numa propriedade dele no campo e ele não tem tempo nem disposição para cuidar dessas crianças, então ele precisa de uma governanta para cuidar de tudo, para cuidar da educação das crianças, da vida delas, enfim. Ele acaba contratando essa moça então e ela vai diretamente para a mansão Bly, que é onde eles estão. Lá ela conhece essas 2 crianças completamente angelicais, completamente maravilhosas. A menininha é o amor da vida dessa mulher. Depois o menino chega da escola também e ela se depara com 2 crianças incríveis. Só que numa noite fatídica ela vê uma presença na janela. Eu vou chamar de presença porque até agora eu não entendi muito bem o que é, mas é uma presença maligna. Ela vê a presença na janela e quando ela descreve o homem que ela viu para a mulher que cuida da casa, essa mulher acaba reconhecendo esse homem como o último homem que esteve nessa casa para cuidar das crianças. E depois disso, a governanta ainda vê outra aparição que é de uma mulher, e quando ela descreve essa mulher para a moça que cuida da casa, ela diz que essa mulher também foi responsável pela educação dos meninos, só que os 2 morreram. Então assim, não faz sentido que a nova governanta veja essas pessoas por ali, porque elas simplesmente não estão mais vivas. E aí a gente tem a história mais doida e mais estranha que eu li na minha vida, porque ao mesmo tempo em que tem muito potencial, esse livro foi tão parado e a linguagem é tão difícil que eu simplesmente não consegui me conectar com a história em nenhum momento. Quando eu vi a nota desse livro em todas as redes sociais de livro que eu tenho, eu me surpreendi muito, porque na minha cabeça esse livro era super aclamado pela crítica. Eu conheço a história e agora é que eu liguei essa história com a adaptação que a Netflix fez, que é A Maldição da Mansão Bly, alguma coisa assim. Eu conectei as 2 histórias porque eu não sabia que era uma adaptação. Eu achava que esse livro era super aclamado, que as pessoas falavam super bem, e na verdade ele tem uma nota muito baixa. Tanto no Goodreads, no Fable, no Storytel, ele tem assim, nota de 3 ponto alguma coisa, que é muito baixo para um livro. Isso quer dizer que tem pessoas que dão 5 estrelas e tem várias pessoas também que dão 1 estrela, 2 estrelas. E a maioria das resenhas recentes são justamente poucas estrelas. Eu acho até porque esse livro acabou chegando num público mais jovem. Através das suas adaptações, ele acabou chegando num público mais jovem. E são pessoas que não estão gostando dessa história. E eu entendo completamente, gente, porque a linguagem desse livro é muito difícil. Eu vou até mandar um salve aqui pro tradutor desse livro, que foi o Daniel Turella Rodrigues. Eu nunca li nenhuma tradução dele, só que assim, gente, esse livro deve ser o pesadelo de todo e qualquer tradutor. E ele fez um trabalho muito bom, porque eu creio ele manteve toda a dificuldade do inglês para o português. É um livro completamente difícil de ler e você perde a sua linha de raciocínio na frase, porque o autor se utiliza de muitas vírgulas. Então ele acaba pausando o pensamento dele para acrescentar informações. Eu não sei explicar para vocês, eu até gostaria de achar um exemplo. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar um exemplo no primeiro capítulo, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu acho que justamente a primeira página dele já dá pra entender como que é difícil. E logo aqui no primeiro parágrafo, tá escrito o seguinte: a história nos mantivera ao redor do fogo, com a respiração devidamente suspensa, mas a não ser pela observação óbvia de que era arrepiante como, na noite de Natal numa casa velha, um relato misterioso não poderia deixar de ser. Não me recordo de ouvir nenhum comentário até que, por acaso, alguém observou que aquele era o único caso de que já ouvira falar em que um fenômeno semelhante havia sucedido a uma criança. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei?
porque eu não entendi metade da história. E assim, eu só entendi isso depois que eu cheguei no final, porque eu não consegui me conectar com esse livro de alguma forma. Ele tem uma ambientação muito legal, o fato de que é uma mansão mal assombrada. Nós temos duas crianças que também são super interessantes, porque elas estão na presença de algo ruim, algo maldoso, só que ao mesmo tempo, essas crianças parecem ser muito angelicais pra ser verdade, e a nossa governanta vai justamente entender que não é bem assim que funcionam as coisas. Esse livro traz boas críticas, assim, se você for pegar textos complementares a essa história, ele trouxe muitas críticas da época, sabe, que fizeram esse livro ser o clássico, então ele é relevante por conta do modo que ele foi construído. O fato de que eu só percebi isso no final também. A nossa narradora, que é essa governanta cuidando dessas crianças, é totalmente não confiável, porque a gente não sabe se o que ela está vendo é real ou se é simplesmente algo que ela criou na cabeça dela e tá contando pra gente. Essa é uma das teorias que muitas pessoas que leram esse livro têm. Ele, na verdade, divide muitas opiniões, então se vocês forem procurar justamente esses textos complementares, aliás, eu só estou falando isso porque a Antofágica mesmo oferece textos complementares que eu acabei de ler, nós temos esse grupo de pessoas que acredita que, na verdade, tudo isso é a imaginação da protagonista e que ela tá viajando, basicamente, ela tá inventando tudo isso. Essa história, o legal é que ela começa, justamente esse primeiro parágrafo que eu li pra vocês, ela começa com um grupo de pessoas ouvindo histórias assustadoras. E existe esse homem que recorda de uma história que ele teve contato, porque ele teve contato com a narradora deste livro, e ele acaba reproduzindo essa história em frente a uma lareira para outras pessoas ouvirem. Então aí sim a gente passa para a narrativa propriamente dita da mulher que viveu tudo isso. Então acredita-se que ela pode ser, na verdade, uma mulher sã e que realmente viu presenças malignas nessa casa. Só que a outra coisa legal que tem nesse livro é que justamente essa presença está muito ligada com essas crianças angelicais, e que na verdade essas crianças podem não ser tão angelicais assim. E aí a gente traz aquela ambiguidade humana do bem e do mal, sabe? De pessoas boas e pessoas ruins, crianças que são manipuladoras ou crianças que são do bem. É um livro legal que traz críticas legais, só que a escrita é muito, muito complexa. Pra mim, assim, eu me senti completamente burra lendo esse livro. E eu acho que metade da história eu não consegui compreender porque o autor faz muitas coisas, muitas paradas com vírgula, e eu acabo perdendo o fio da meada quando eu tô lendo. 3 estrelas, gostei, achei legal. Ele tem uma coisa estranha mesmo. Várias pessoas falaram sobre isso, porque é um livro que você não exatamente se conecta com a história, mas você começa a ler sobre essas presenças malignas nessa casa e você começa a sentir, assim, um certo arrepio, sabe? É uma coisa estranha, mas eu entendo porque ele é um clássico, apesar de ser extremamente criticado nos dias de hoje. E é assim que a gente vai finalizar esse vlog de alfabeto com a volta do parafuso, que entra na nossa letra V, meio quebrando as regras. Como eu falei, eu comecei a assistir a adaptação desse livro, uma delas no caso, que é Os Inocentes, de 1961. E eu acho que filmes em preto e branco vão me assustar menos do que adaptações recentes. Até porque os efeitos da época vão ser diferentes. Se aparecer alguma coisa ali meio assustadora, eu acho que eu vou achar mais fácil de lidar por conta dos efeitos que foram feitos em 1961. Muitas pessoas comentaram nesse vídeo, porque na verdade é um vídeo no YouTube, então o filme foi passado pra vídeo no YouTube, tem vários e vários comentários de pessoas dizendo que assistiram há muitos anos e se lembram muito dessa história. Eu não acho que eu aguento assistir a adaptação de 2020 da Netflix, que é essa justamente Maldição da Casa Bly, da Mansão Bly, alguma coisa assim, porque eu acho que os efeitos vão me assustar muito mais. E assim, gente, como eu falei, tá repreendido no nome de Jesus. Eu não gosto de livro assustador, não gosto de adaptação assustadora. Pra mim é Halloween fofo. Esse aqui foi bem fora da curva, assim, com relação a essa coisa de assustador. Então eu vou tentar assistir. E por isso é que eu não tô comentando com vocês depois de assistir, porque eu realmente não sei se eu vou conseguir. Então eu prefiro já finalizar o vlog e tudo bem, assim, tá tudo certo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo que eu vou soltar depois desse. Tenho outros projetos de Halloween e já estou preparando o próximo vlog aqui do canal com uma temática diferente e talvez um pouco mais leve. E caso você ainda não saiba da novidade, agora eu tenho um clube de membros aqui no YouTube. Então pra saber mais sobre todos os benefícios que eu ofereço a vocês, é só clicar nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro. E eu espero muito, gente, muito mesmo, que vocês tenham gostado de toda essa experiência
sequência de alfabeto. Esse vídeo ficou gigantesco, eu não tava esperando fazer um vídeo de mais de 1 hora, porque ele provavelmente deve ter ficado com mais de 1 hora. Nesse momento eu tô editando, ele já tá com quase 50 minutos. Fora essa atualização aqui, eu acho que passa. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo essas letras que faltam. Não se preocupem, porque eu vou continuar esse projeto ainda esse ano e eu quero finalizar as últimas 4 letras que estão faltando, mas eu vou fazer isso mais pro fim do ano, porque aí eu consigo me distanciar um pouquinho e dar um respiro, né, desse projeto. Se você gostou de algum livro que eu li, não esquece de comentar, vamos conversar sobre todas essas leituras e eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal, então. Um abraço e a gente se vê lá. Tchau!